Olá pessoal, tudo bem? Nós somos alunos do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual da Paraíba e estamos aqui para falar sobre a abordagem crítico-superadora. Se você não sabe, hoje encontramos na literatura 13 abordagens de ensino da educação física e, de acordo com Dari, 2003, no livro Educação Física na Escola, Questões e Reflexões, elas surgem na tentativa de romper com o modelo mecanicista predominante na época. Walter Brasch, 1999, destaca que esse momento do surgimento de diferentes abordagens, que se deu na década de 1980, é conhecido como movimento renovador da educação física. Mas afinal, o que é uma abordagem de ensino? Podemos considerá-la como uma prática pedagógica. E o que é muito importante sabermos é que cada abordagem de ensino indica o que a educação física escolar deve ser e ensinar. Cada uma propõe um projeto de homem e sociedade a ser formada. E segundo o coletivo de autores, é preciso que cada educador tenha bem claro qual é o projeto de sociedade e de homem que persegue. Logo, elas não devem ser misturadas, para assim não cairmos no que Trivinos, 1987, chama de ecletismo. Mas o que é isso? É aquele que não segue um sistema e acaba escolhendo de cada um a parte que lhes parece mais próxima da verdade. Também é importante ressaltar que tais abordagens foram criadas para serem utilizadas dentro do ambiente da escola básica brasileira, nunca em academias de ginásticas, clubes e etc. Neste esquema, elaborado por Castellani Filho, 1998, e Assis Oliveira, 2001, adaptado por Jameson Macieira, encontramos a abordagem que será tematizada nesse vídeo, sendo colocada como propositiva e sistematizada. Isso quer dizer que essa abordagem de ensino está organizada e propõe quais os conteúdos que devem ser estudados em cada ano de ensino. Ainda de acordo com Dari, 2003, a abordagem crítico-superadora é a que apresenta o maior número de publicações científicas. Porém, neste vídeo, iremos focar na apresentação das principais características da abordagem, baseadas principalmente na análise que fizemos da obra mais marcante desta abordagem, que ficou muito conhecida pelo nome coletivo de autores. O livro é intitulado Metodologia do Ensino de Educação Física e foi publicado por um coletivo de autores em 1992. A discussão trazida na obra está organizada em torno de duas perspectivas distintas e sustentadas na ideia de superação. São elas, desenvolvimento da aptidão física e reflexão sobre a cultura corporal. A educação física, nessa perspectiva da aptidão física, contribuiu e contribui para a manutenção do poder da classe dominante e da sociedade capitalista, em detrimento com a classe trabalhadora. De acordo com o coletivo de autores, quando o objetivo é desenvolver a aptidão física dos alunos, o que ele irá aprender são exercícios corporais que lhe possibilitem atingir o máximo de sua capacidade física. Por isso, percebe-se uma ênfase de conteúdo dos esportes, devido à possibilidade do alto rendimento, o ensino das técnicas e táticas desses esportes, divisão de turmas por sexo e por nível de aptidão, os horários das aulas em um contraturno, realizados em um espaço livre e ministradas por um professor instrutor. Em contrapartida a essa perspectiva, vamos agora compreender qual é a proposta da abordagem crítico-superadora e suas principais características. Inicialmente, a partir de duas citações do coletivo de autores. Entre uma delas é, na perspectiva da reflexão sobre a cultura corporal, busca desenvolver uma reflexão pedagógica sobre o acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história, exteriorizadas pela expressão corporal, jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esporte, malabarismo, contorcionismo, mímicas e outros, que podem ser identificados como formas de representação simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas. Uma outra citação é: a educação física é uma prática pedagógica que, no âmbito escolar, tematiza formas de atividades expressivas corporais, como jogo, esporte, dança, ginásticas, formas estas que configuram uma área de conhecimento que podemos chamar de cultura corporal. Com isso, compreendemos então que a abordagem crítico-superadora tem como objeto de estudo a cultura corporal e como conteúdo essas atividades expressivas corporais e da cultura corporal, que são elas: os jogos, as danças, os esportes, as ginásticas, as lutas e etc., e que propõem a transmissão e a reflexão sobre o acervo produzido historicamente pelo homem. Não se trata apenas de correr, jogar, dançar, mas refletir sobre essas ações, suas origens e construção ao longo do tempo.
Falando em reflexão, existem aspectos muito importantes acerca da abordagem crítico-superadora, que são as características da reflexão pedagógica que indicam como os conteúdos da educação física devem ser trabalhados. Essa reflexão é diagnóstica, judicativa e teleológica. A abordagem é diagnóstica porque remete à constatação e leitura dos dados da realidade. Esses dados carecem da interpretação, ou seja, de um julgamento sobre eles. Para interpretá-lo, o sujeito presente emite um juízo de valor que depende da perspectiva de classe de quem julga, porque os valores, nos contornos de uma sociedade capitalista, são de classe. É judicativa porque julga a partir de uma ética que representa os interesses de determinada classe social. É teleológica porque determina um alvo onde se quer chegar, busca uma direção. Essa direção, dependendo da perspectiva de classe de quem refere, poderá ser conservadora ou transformadora dos dados da realidade, diagnosticados e julgados. Outro aspecto muito importante a se destacar quando falamos em prática pedagógica, que é o status de ciência da educação física, de acordo com Lavoura 2020. Para que a educação física seja considerada uma ciência, ela precisa conter um arcabouço teórico desenvolvido com pelo menos 3 níveis distintos e articulados de funcionamentos: a dimensão filosófico-metodológica, a dimensão da teoria pedagógica e a dimensão prática pedagógica. E ao fazer uma análise da abordagem crítico-superadora, ele chega à conclusão de que a educação física, quando tratada a partir de abordagem de ensino crítico-superadora, é uma ciência. Na primeira dimensão, temos a base epistemológica da abordagem, o materialismo histórico dialético. Na segunda, temos a compreensão do papel da escola em sua contribuição para o processo de humanização dos indivíduos por meio da socialização do saber produzido historicamente, que está apoiado na pedagogia histórico-crítica. E, por fim, a prática pedagógica, que delimita o conteúdo da educação como sendo a cultura corporal e que define o que deve ser ensinado, como deve ser ensinado, para quê, quem é o aprendiz e quais as condições nas quais se ensina. O coletivo de autores coloca a abordagem crítico-superadora como uma pedagogia emergente que está ligada ou pode estar contida tanto no currículo quanto no projeto político-pedagógico das escolas. Os autores defendem uma concepção de currículo ampliado, currículo esse que se materializa no projeto político-pedagógico a partir de uma dinâmica curricular, que é construída por 3 polos: o trato com o conhecimento, a organização escolar e a normatização escolar. Dentro dessa dinâmica curricular, metodologicamente falando, os conteúdos devem ser transmitidos de uma forma que aproxime os alunos de uma visão de totalidade. Com isso, eles estão organizados em ciclos de escolarização, permitindo que sejam tratados simultaneamente, constituindo-se referências que vão se ampliando no pensamento do aluno de forma espiralada, desde o momento de constatação de um ou vários dados da realidade, até interpretá-los, compreendê-los e explicá-los. Com outras palavras, os conteúdos são ensinados de forma progressiva, desde formas simples até técnicas avançadas. Para isso, na abordagem crítico-superadora, há um tempo pedagogicamente necessário para a assimilação dos conteúdos. Sobre a avaliação, diferentemente da perspectiva da aptidão física, na qual essa assimilação é verificada a partir de métodos classificatórios, nos quais se reduzem a medição, seleção, análise de gestos técnicos e táticos em tempos pré-determinados, a abordagem crítico-superadora defende a avaliação composta de vários eventos avaliativos que tenham finalidade, sentido, um conteúdo e uma forma. Além disso, ela deve servir para indicar o grau de aproximação ou afastamento do eixo curricular fundamental, norteador do projeto pedagógico que se materializa nas aprendizagens dos alunos. Vale ressaltar que esse eixo curricular diz respeito à amplitude e qualidade de reflexão pedagógica e à reflexão do aluno sobre o conhecimento transmitido. Dessa maneira, concluindo, temos que a abordagem crítico-superadora visa a transmissão do conhecimento produzido historicamente pelos homens, que devem ser assimilados pelos aprendizes para que eles possam interpretar a realidade e tornar-se o ser humano capaz de transformar a sociedade. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e esperamos que vocês tenham aprendido de certa forma o conteúdo abordado. Até breve.